eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um vídeo. Acidentes em parques de diversões. Pera aí, mas a gente não já assistiu um vídeo assim? Parte 1. Mas a gente não tava na parte 6? Na parte 5? É porque esse aqui é o Fala Sério, Ah. galera. Descobrimos que ele também tem uma série de vídeos desse. A gente Exato. vai assistir. Claro que lá a gente não consegue segurar a risada porque eu falo de tudo. Ele zoa o acidente. Vem! O gordo morreu, azedou. Azedou. O Fala Aqui- Sério não vai fazer Aqui ele isso. vai fazer, amor, na seriedade, só Mais na curiosidade, informativo, entendeu? Então, Aquela coisa, pô, entendeu? então vamos reagir aí. Let's go. Nada deixa a velha adrenalina bombando mais do que um passeio em um parque temático Cara, eu não que gosto de desafia a morte. Eu Os adoro eu saltos, não vou em loops nada e de quedas parque. em alta Cara, eu velocidade adoro parque. atraem milhões de pessoas testando sua coragem nessas atrações todos os anos. Mas apesar dos sinais de alerta e das barras de segurança super confortáveis, nem todos são tão seguros quanto parecem. Como esse passeio russo que quebrou e teve seus passageiros suspensos por um cabo. Ou essa catapulta maluca que quase esmagou esses passageiros. Quer saber mais? Aperte os cintos e guarde todos os itens soltos, enquanto olhamos alguns Deus, é um passeios cara em parques temáticos que tiveram que ser cancelados. Esse bichinho. Son of Beast, o filho da besta. Para os entusiastas da isso? montanha Tu acha que eu, depois de ter assistido Premonição 3, Vou num brinquedo chamado de maluco. pô, Tá maluco? só faltou o capetão assim, ó. É. russa do mundo, esse colossal passeio de madeira chamado Son of Beast possui um status lendário. Parece o parque de diversões Kings Island, em Ohio. Foi construído como uma sequência de sua montanha-russa de madeira anterior, The Beast. Mas como qualquer bom filho, essa nova besta superou seu predecessor em todos os sentidos. Era a montanha-russa de madeira mais alta e mais rápida do mundo, levando os pilotos a impressionantes 126 km por hora em picos de até 66 metros. E ainda por cima era também a única montanha-russa de madeira com um loop quando foi aberta no ano de 2000. Mas ser feita de madeira não contribuiu para um passeio mais tranquilo. Problemas estruturais deram à Son of Beast uma reputação de ser irregular e difícil, embora isso fizesse alguns sádicos amá-lo ainda mais. Só que ficou um pouco difícil em 2006, enquanto um trem de passageiros fazia uma volta ao redor da seção Rose Bowl. O trem de repente deu um solavanco, como se tivesse batido em um enorme buraco. Nessas altas velocidades, o dano foi sério, e 27 passageiros foram enviados ao hospital com graves lesões no pescoço e no peito. Os inspetores mais tarde revelaram que uma... Tipo, É. aí tem uma. Aí tipo a força G. Exatamente. O gordo morreu. Desculpa. I'm sorry! É muito Quer fala. falar sério, quer falar É sério. muito fala de tudo. Perdão. O nome já tá falando, fala sério. Exato. Uma viga de suporte de madeira embaixo daquela seção tinha rachado e estilhaçado, e o passeio foi encerrado. Foi reparado e reaberto em 2009, mas depois outra pessoa sofreu uma lesão a bordo. Embora dessa vez tenha sido um traumatismo craniano causado pelo tremor violento da montanha-russa. Mesmo que uma investigação minuciosa não tenha encontrado irregularidades, seu passado turbulento e sua reputação áspera foram suficientes para fechar ela indefinidamente naquele ano. A maravilhosa estrutura de madeira foi posteriormente demolida em 2012, provando que o que sobe sempre desce. Tá O maluco? perigoso Dragon Challenge, quando o Universal Studios, em Orlando, na Flórida, abriu uma atração com o tema do dragão em 1999, os fanáticos da montanha-russa ficaram boquiabertos. Originalmente chamada de Dueling Dragons, o passeio consistia em um par de montanhas russas invertidas e entrelaçadas, que se perseguiam como dois dragões lutando no ar. Eu cheiro. M. Em um ponto, os dois trens até mesmo invertiam os passageiros e os giravam com apenas 46 centímetros de distância. Depois dessa, aposto que essa galera ficou mesmo com a sensação de que enfrentavam um dragão. Depois foi renomeada para Dragon Challenge e adicionada à seção Mundo Mágico de Harry Potter do parque. Mas logo após a mudança, os dragões começaram a se comportar mal. Em 2011, um homem de 52 anos estava no passeio quando, durante aquela volta icônica, algo foi arremessado do outro carro e o atingiu no rosto. O dano foi tão grave que todo o seu olho teve que ser removido. Ai. Preocupados com o fato de os passageiros não estarem levando a sério os muitos sinais de nenhum objeto solto, os operadores começaram a ligar os dois trens em tempos diferentes, para evitar acidentes do tipo. Mas isso seria um golpe mortal para os dragões. Sem o recurso de duelo, a popularidade da atração diminuiu, e em 2017 ela foi eu sequência. não consegui levar a sério o Jake Gyllenhaal, o meme dele, tipo...
Sem o recurso de duelo, a popularidade da atração diminuiu. Em 2017, ela foi fechada para dar lugar a algo mais mágico e menos perigoso. Agora, se você está procurando uma jornada memorável sem o risco de perder um olho, então manda bala curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Não posso garantir um looping, mas vou virar o seu mundo de cabeça para baixo com vídeos sobre curiosidades que você precisa saber. Agora de volta ao passeio. O Lanterna Verde. O filme Lanterna Verde de 2011 foi universalmente criticado quando chegou às telas. Portanto, você pode não se surpreender ao saber que o Lanterna Verde, a montanha-russa do primeiro voo, foi igualmente decepcionante. Quando foi inaugurada no Six Flags Magic Mountain em 2011, foi anunciada como a primeira montanha-russa em zigue-zague totalmente vertical do mundo, com assentos giratórios de 360 graus. Mas esse projeto fez com que parecesse mais uma máquina de pinball gigante do que um passeio. No entanto, os fãs de Six Flags fizeram fila para experimentar, e cara, a maioria deles se arrependeu. Foram sacudidos e empurrados ao redor da curta pista de 251 metros em velocidades máximas de apenas 60 km por hora. Torcia todo mundo, girando desajeitadamente em ângulos esquisitos. Então, em vez de sentir que eram super-heróis voadores, os passageiros sacudiam como peixes presos em um grande saco verde. Os passageiros logo recorreram à internet para reclamar de como a experiência foi dolorosa, enquanto outros a criticavam por ser curta e entediante. Felizmente, os fãs do Six Flags não tiveram que sofrer por muito mais tempo. Em 2017, a atração fechou inesperadamente por motivos desconhecidos. Alguns especulam que foi por causa de críticas negativas e injúrias, enquanto outros acreditavam que era devido à sua popularidade em declínio. Seja qual for o motivo, ficou vazia por 2 anos antes do parque anunciar que estava fechando o passeio para sempre em 2019. Isso significa que esse passeio operou por apenas 6 anos. Assim como o filme, essa montanha-russa acabou sendo um grande fracasso. Opa! Só eu ou alguém mais acha aqueles carrinhos estranhamente pintados em algumas montanhas-russas comuns como essa, ou essa aqui, meio assustadores? Bom, infelizmente o design inquietante da montanha-russa OPA no Parque Olympus em Wisconsin não era a pior coisa sobre eles. A colorida montanha-russa interna tinha apenas 13 metros de altura, e com uma velocidade máxima de apenas 47 km por hora, os passageiros não sentiam muita adrenalina, embora isso não significasse que não fosse perigoso. Em 2014, Anthony Tyson estava acompanhando seus netos no passeio quando sua barra de segurança falhou repentinamente. Quando o passeio atingiu uma curva, Anthony foi arremessado e caiu 5 metros no concreto duro abaixo. É como cair de uma janela do segundo andar. Anthony foi colocado em coma induzido por 1 mês devido à gravidade de seus ferimentos, mas milagrosamente sobreviveu. A montanha-russa, por outro lado, não. O inspetor de segurança começou a testar o passeio, usando sacos de areia para representar os pesos dos pilotos, mas todos eles assistiram incrédulos quando a barra de volta repentinamente se abriu no ponto da pista onde Anthony havia sido jogado. Não havia dúvida de que o Monte Olympus falhou na manutenção daquela montanha-russa e tiveram que fechar permanentemente o passeio naquele ano. Bom, eu pelo menos não vou sentir falta daqueles carrinhos sinistros em forma de rato. Daí, lá no aniversário do Matheus, lá na Barra, do Mafeuso, a gente foi numa dessa daí. Meu Deus. A catapulta humana. Os passeios de estilingue e catapulta se tornaram incrivelmente populares entre os viciados em adrenalina nos últimos anos. E não é difícil entender o motivo. Os passageiros são amarrados com segurança em uma única cápsula de aço, que é acorrentada a cabos de mola de força industrial, fixados no topo de 2 torres enormes. Os cabos são então esticados gradualmente à medida que a cápsula permanece presa à plataforma de lançamento. Então, com o apertar de um botão, a cápsula é liberada. Nossa senhora! Como uma pedra no East. Maluco, velho. Eu vou ficar. Eu tô ali. Meu corpo foi. Eu tô ali. Vou esperar voltar. A alma tá aqui. Ei, não? Estilingue, as pessoas são vindo. catapultadas em voltando, até hein? 137 metros no ar a velocidades de tirar o fôlego, de cerca de 161 km por hora. Eu tô fora. Mas por longe... Tu não vai a 160 nem no Brasil. No máximo tu vai a 110. Tu não chega a 110. Tá maluco, Cara, o moleque velho. tá doido. E tu tá indo pra cima, mano. No carro você tá andando de boa pra frente. Tu tem um impulso. Maluco, não dá. Não dá pra pessoa obesa dizer. Porque senão vai acontecer um meme. Tu fala de tudo de novo. Aí. Divertido que pareçam para as pessoas filmando no chão, a força G que esses brinquedos produzem podem chegar até 5G, o que é o bastante para fazer alguns desmaiarem do nada.
Mas isso Não! Não volta! Sem rir. Olha! podem chegar até 5G, Olha quem tá aí, cara. Não, cara, não. o que é o bastante para fazer alguns desmaiarem do nada. Cara, o que me quebra é quando eles voltam o braço e a perna assim, cara. Isso que tá me quebrando. Ai. Para fazer alguns desmaiarem do nada. Mas isso não é a pior coisa que pode acontecer. Em 2015, Drew Rush Tá bom, que agora o negócio aqui vai ser sério. Pelo menos lá. Não, lá não aconteceu nada, foi só desmaio. estava gravando um vídeo do seu filho de 13 anos prestes a decolar na catapulta do Mount Olympus com um amigo. O passeio foi projetado para lançar passageiros a 61 metros no ar, a 97 km por hora. Mas momentos antes de apertarem o botão de lançamento, algo terrível aconteceu. Caraca, mano, a força que isso veio. Do nada, um dos cabos quebrou, com toda aquela tensão a apenas alguns centímetros do garoto. Olha, esses passeios funcionam aplicando cerca de 40 toneladas de pressão nesses cabos. Então, se aquele garoto estivesse apenas mais alguns centímetros à sua direita, eles precisariam de uma espátula para tirar ele do chão. Que fuga incrivelmente sortuda. Embora os documentos do estado mostrassem que a atração tinha passado nas inspeções um mês antes, o Mount Olympus já tinha falhado em mostrar a documentação de manutenção adequada para a catapulta em 2013. E quando você olha os cabos desgastados na lateral ali, é evidente que ainda tem papelada faltando. O passeio foi felizmente encerrado e removido do parque apenas 2 dias depois, o que provavelmente salvou vidas. Caos espacial. A bela cidade russa de São Petersburgo é glorificada por sua arquitetura e história, mas também possui outros tipos de atrações memoráveis. Localizado no distrito central de Petrogradsky, o parque de diversões Divo Ostrov é o sonho de qualquer pessoa que busca fortes emoções. E no meio de tudo isso, tem essa besta absoluta. Conhecida simplesmente como o Foguete, essa aberração carrega até 10 aspirantes a astronautas em uma gôndola no nível do solo, que é presa a esse balanço gigante por 2 cabos em sua frente e atrás. O braço, Cara, então... Esse troço todo é por só 2 cabos. Todos os cabos. Eu vou! Cara, era pra ter um braço incrivelmente grande, mecânico, acoplado, acimentado, com cola, super bonda, não sei o quê. Pra aí sim eu vou me sentir seguro. Agora, 2 cabinhos. Então puxa os cabos gradualmente antes de girar tudo com 61 metros de altura. Além disso, quando eles voam, a gôndola gira rapidamente em seu próprio eixo, virando os passageiros de cabeça para baixo e dando a eles um verdadeiro gostinho da viagem espacial. Só de ver isso eu estou ficando nauseado. Mas olha esse vídeo de 2010. Naquele dia fatídico, 10 pessoas tiveram suas vidas penduradas por um fio, literalmente, depois que um dos cabos do foguete quebrou no meio da viagem. As equipes de resgate levaram mais de 1 hora para resgatar os passageiros, Caraca, tu mas tá felizmente... maluco, irmão. Você fica naquele negócio ali. Caralho, o cabo arrancou. Cleitinho, o cabo. Puta que pariu, o que a gente vai fazer? Meu Deus, socorro, socorro. Aí alguém, mano, cala a boca, já estão vindo resgatar a gente. Como é que tu tá calmo na situação dessa, Cleitinho? Ninguém relatou ferimentos. Uma investigação inicial revelou que o tempo quente naquele dia pode ter enfraquecido o metal dentro dos cabos, fazendo eles quebrarem. Mas certamente, sendo um espaço ao ar livre, esses passeios deveriam ter sido projetados para suportar altas temperaturas em primeiro lugar. Apesar dessa revelação perturbadora, a atração foi fechada apenas por um tempo para reparos, antes de reabrir no final daquele ano. Só na Rússia mesmo uma coisa dessas. Sorria, você está sendo esmagado. Quando a montanha-russa invertida que quebrou o recorde mundial, The Smiler, foi inaugurada em Alton Towers, na Inglaterra, os fãs realmente sorriram em antecipação. Com 14 loops, prometia virar os pilotos de cabeça para baixo, mais do que qualquer outra montanha-russa do planeta. Mas todos aqueles sorrisos logo se transformaram em gritos após os eventos chocantes de 2015. Enquanto um carro cheio de pessoas fazia uma volta na pista, eles de repente notaram um carro de teste vazio que estava preso na frente deles. Eles gritaram desesperadamente por ajuda, mas já era tarde demais. Eles colidiram com tanta força que o metal do carro se dobrou, prendendo a primeira fila de passageiros em seus assentos. Equipes de resgate correram para o lugar e passaram horas tentando removê-los dos destroços. Todos os 16 passageiros sofreram algum tipo de lesão, mas lamentavelmente, 2 garotas na linha de frente acabaram perdendo uma perna. Gente,
Se tem uma coisa que eu sei, quando eu entrava nesses brinquedos, eu falei, cara, eu não vou na frente nem no... Não. Eu não vou na frente e nem no último. Eu vou no meio. Eu vou no meio. Porque, mano, o último pode acontecer alguma coisa, o primeiro... Mano, você tá... vendo as madeiras ali na frente. Tô vendo as madeiras que vai dizer... Não. O processo deve ter vindo bruto na administração do parque. Cara, eles perderam uma perna, cara. A atração foi encerrada e uma investigação iniciada. Foi revelado que uma falha foi detectada no passeio mais cedo naquele dia. Então, de acordo com o procedimento, os operadores enviaram um carro de teste vazio. No entanto, o carro de teste ficou preso em um loop por causa de alguns ventos fortes e não limparam a pista. Sem perceber o que havia acontecido, os operadores ignoraram os avisos de segurança e liberaram o próximo carro cheio de passageiros, enviando eles em direção ao carro de teste. E nessa velocidade, foi como um acidente de carro a 145 km por hora. Essa supervisão operacional foi tão séria que a empresa controladora da Alton Towers, Merlin Group, fechou 3 outras atrações que operavam de forma semelhante. Eventualmente, treinamento inadequado e erro humano foram responsabilizados pelo acidente, e o grupo Merlin foi forçado a desembolsar milhões de libras em compensação. Mas apenas 9 meses depois, o Smiler estava inacreditavelmente de volta à ação. Simplesmente não parecia tempo o bastante para consertar todos esses problemas, e o Merlin Group foi acusado de colocar os lucros à frente das pessoas. No entanto, o passeio funcionou sem nenhum outro incidente desde então, embora eu ache que eles deveriam ter mudado seu nome. Em vez de The Smiler, que tal o Esmagador? Ou talvez apenas Armadilha Mortal? Conta pra gente nos comentários se você pensar no nome melhor. Class Action Park. Tô vendo que eles têm um pouquinho sarcasmo. Ele tem um leve... Entendeu? Nos anos 70 e 80, saúde e segurança era muito mais uma sugestão do que uma regra, conforme comprovado pela existência do Action Park. Muitas vezes chamado de Class Action Park, em referência ao número de ações judiciais por ferimentos movidos contra ele, era considerado o parque de diversões mais perigoso do mundo. Foi inaugurado em Nova Jersey em 1978, e as atrações que eles ostentavam eram totalmente insanas. Entretanto, no parque, você via o alucinante Cannonball Loop. Era um escorregador de tubo fechado onde passageiros deslizavam, em escuridão total, que os jogava em um looping antes de arremessar eles na água. Mas o escorregador não estava devidamente acolchoado, e por isso, passar por essa carcaça de plástico rígido a uma velocidade vertiginosa deixou muita gente sem dentes. Ao lado estava o rígido a uma velocidade... Se tu é uma pessoa pequena, velho, eu sei que tem altura, vai que tua perna trava aqui nessa velocidade. Tá maluco? Mano! Vertiginosa deixou muita gente sem dentes. Ao lado estava o Colorado River, uma versão insana de um passeio de rio convencional. Com jangadas de borracha, eram impiedosamente arremessados contra as laterais do rio, batendo seus joelhos, pés e mãos enquanto eram jogados para baixo. E então tinha o Surf Hill, um grande escorregador dividido em várias pistas que, graças a alguma engenharia seriamente duvidosa, arremessava as pessoas no ar em qualquer irregularidade. Ai, minhas canelas estão doendo só de assistir isso. Como você deve perceber, os passeios eram tão perigosos que nenhuma companhia de seguros que se preze faria seguro para o parque. Então, o CEO da Action Park, Eugene Mulvihill, abriu sua própria seguradora e ele mesmo a assegurou ilegalmente. E isso é o que chamamos de... Que isso, mano? Ele devia ser preso. Ele devia ser preso. Mano! Fraude. Mesmo assim, o desafiador Cannonball Loop ficou aberto por um mês inteiro antes de ser fechado, depois que pessoas reclamaram de nariz quebrado e lesões nas costas. Mas essa foi apenas a ponta do iceberg de lesões. O Action Park relatou duvidosamente apenas 14 ossos quebrados e 26 ferimentos na cabeça em seus 18 anos de funcionamento. Embora se acredite que o total seja muito, mas muito maior. E essa não é a pior parte, porque o parque também tirou a vida não de uma, não de duas, mas de 6 pessoas antes de ser fechado em 96. Puxa vida, parque aquático ou parque da morte? Perilous Plunge. A Knott's Berry Farm gosta de se anunciar como o parque temático número 1 da Califórnia. E tenho certeza de que isso seria verdade se não fosse pelo grande número de acidentes graves que eles sofreram. Desde 1983, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, algumas fatalmente, nas 40 montanhas-russas do parque. Com destaque para um acidente no famoso passeio de água Perilous Plunge, que foi realmente macabro. Quando foi inaugurado em 2000, o passeio ostentava um recorde de 35 metros, um mergulho super íngreme no topo, garantindo muita adrenalina e camisetas encharcadas.
Apesar da altura, as pessoas estavam presas apenas por uma barra e um cinto de segurança, o que provou ser um problema para pessoas maiores. Em 2001, uma pessoa de 136 quilos de alguma forma destravou a segurança e caiu mais de 30 metros na piscina rasa abaixo. Infelizmente, ela não sobreviveu, mas quando o brinquedo voltou para a estação, sua barra de colo e cinto de segurança ainda estavam travados. Ninguém foi capaz de descobrir como elas poderiam ter falhado, até que o legista notou que o cinto de segurança era 20 centímetros mais curto que seu abdômen. Para se encaixar, ela colocou o cinto de segurança nas pernas. Lucas, eu vou entrar num negócio de mais de 30 metros de altura. Eu vou... Tipo assim, eu tô no negócio de 30 metros de altura, beleza. Pô, tá tudo certinho? Tá, eu posso pular, eu tô fazendo bank jump. Essa merda vai abrir, tá tudo certinho, esse cabo tá bom, a manutenção, cara. Eu já conferi. Confere de novo. Confere pela terceira vez. Eu tranco o portão quando chego em casa. Eu olho, eu trocando o portão. E eu volto eu dou meia volta. Pra conferir de novo. Aí faz assim, olha o portão. Beleza. Aí eu volto, eu chego aqui no quarto. Vou lá de novo, só pra garantir. Mano. Que menino feio. Óbvio que ela ia ser arremessada. Custava falar com o cara, custava. E, consequentemente, escorregou para fora quando o barco começou a afundar. Ela claramente não poderia ter sido admitida no passeio, e sua família processou o parque por dano. Se bem que deixaram ela aí. A administração tem responsabilidade, ela confere, ela vai lá ver as coisas. Tipo assim, eu não tô dizendo que a culpa é dela. Todos os brinquedos que a gente vai, sempre os caras vão lá e conferem se a barra tá fixa, tá bem presa. Tipo assim, mas... Não é culpa dela não, mas eu tenho algumas opiniões que eu vou guardar pra mim mesmo. Entendeu? Mas mesmo depois de um curto fechamento, o passeio foi reaberto com novas medidas de segurança, de modo que nenhum passageiro, não importando seu formato ou tamanho, pudesse escapar acidentalmente de novo. Das ist verrückt. A palavra verrückt significa louco ou insano em alemão, o nome perfeito para o toboágua mais alto do mundo. Construído no parque Schlitterbahn de Kansas City, o Verrückt tinha um escorregador gigantesco de 51 metros de altura. Do topo, ele lançava pessoas em uma queda mortal de 17 andares, antes de lançá-los a uma subida de 5 andares a velocidades de até 113 km por hora. Parece divertido pra caramba. Isso parece muito insano, mas como você pode imaginar, projetar algo tão alto e escorregadio trouxe alguns problemas. Tão sérios que durante os testes, se as boias estivessem escorregadio, trouxe alguns problemas. Tão sérios que durante os testes, se as boias estivessem carregadas com mais de 454 quilos, elas voariam para fora do escorregador completamente. Mas, em vez de melhorar o passeio, os designers porque quanto mais peso... a força vai ser maior. Tipo, se eu pegar uma pena e ficar girando assim, soltar, não vai dar nada. Se eu pegar um negocinho um pouco mais pesado... Uma chave, assim, girar, ela vai longe. Exato. Simplesmente colocaram uma rede sobre a maior parte dele, para evitar que as pessoas voassem. Quer dizer, eu não sou especialista, mas até pra mim isso não parece nada seguro. Mas Schlitterbahn tinha feito algumas doações financeiras generosas ao estado de Kansas e, portanto, por lei, foi autorizado a fazer suas próprias inspeções de segurança. Isso poderia soar mais suspeito? Bom, depois de concluir aproximadamente que cada jangada tinha que pesar entre 181 e 249 quilos para serem, seguras, o passeio foi inaugurado em 2014. Mas essas práticas de segurança duvidosas selaram o destino desse escorregão fatal. Em 2016, um menino de 10 anos faleceu quando ele foi ejetado em direção à rede. 2 mulheres na mesma boia também ficaram gravemente feridas, e a polícia iniciou uma investigação. O peso combinado dos 3 passageiros alcançou supostamente seguros 247 quilos, mas o menino de 33 quilos foi autorizado a ir na frente. Os especialistas acreditam que essa distribuição desigual de peso contribuiu para que a boia decolasse durante a segunda saliência, algo que testes rigorosos deveriam ter detectado. As flagrantes violações de segurança do passeio fizeram com que fosse fechado e desmontado em 2016. Uma rápida mudança na lei fez com que o parque não pudesse conduzir auto-inspeções de segurança nunca mais. Pois é, né? Até porque o cara tá querendo criar um negócio. Um negócio. Ele vai fazer o que é conveniente pra ele, pô. Entendeu? Você que vai ganhar dinheiro, que está autorizado a
fazer não o que o Estado quer. Você pode fazer o que você quiser, o que você autorizar, eu autorizo. Verdade. O trabuco humano. Um trabuco é uma espécie de catapulta medieval, projetada para arremessar objetos enormes com a força de um contrapeso. Eles eram ótimos para cercos, já que seus projéteis caíam sobre as paredes da cidade em padrões imprevisíveis. Então, sabendo de tudo isso, ninguém jamais seria burro bastante para considerar amarrar um ser humano em um desses, certo? Errado. Na década de 90, o Dangerous Sports Club na Inglaterra construiu um enorme trabuco em uma propriedade de Somerset com o único propósito de lançar as pessoas em uma rede distante. Por 40 libras, o que custaria cerca de $140 hoje, quase qualquer pessoa poderia se inscrever para ser arremessada a 30 metros. Parece seguro, não é mesmo? Não! Uma mulher que o testou chamada Stella Young conseguiu acertar a rede, mas logo saltou para fora dela, quebrando o pescoço e a pelvis. Mas, em vez de fechar essa armadilha mortal, eles simplesmente adicionaram uma rede maior e prenderam as pessoas em uma bola para que não se debatessem e quicassem ao pousar. Agora, como eu disse antes, os trabucos não são instrumentos de precisão, e isso ficou bem claro em 2002. Um pobre estudante chamado Kostidin Yankov, que experimentou este terrível trabuco, foi lançado tão longe que errou completamente a rede, e infelizmente ele não sobreviveu. Foi um acidente esperado para acontecer, o que finalmente fechou esse brinquedo idiota para sempre. Cara, Fujin... tipo assim, as pessoas têm pesos, medidas e alturas completamente diferentes. Que tudo altera na velocidade. Mas é só. A madeira, ela faz na mesma pressão. Mas a pessoa exerce pressão ali também, cara. É tudo diferente. Pô. Raijin 2. Expoland era um parque temático popular no Japão desde sua inauguração em 1972, e o incrível Fujin Raijin 2 era uma de suas atrações mais famosas. Construída Parece o nome de personagem de Mortal Kombat. em 1992, essa montanha-russa de aço prendia seus passageiros em pé, tudo antes de chicoteá-los ao longo de mais de meia milha de pista, a cerca de 113 km por hora. Foi um grande sucesso e funcionou sem um único problema por 15 anos. Mas em 2007, quando o trem estava prestes a entrar em um looping do trajeto, o eixo da roda do segundo vagão quebrou repentinamente, fazendo ele tombar para o lado. Ainda percorreu uns 300 metros antes que a seção quebrada atingisse uma grade de proteção, fazendo o trem parar. O evento custou a vida de uma jovem e outras 19 ficaram feridas. Após uma investigação, foi revelado que os eixos do carro não foram substituídos em inacreditáveis 15 anos. Além disso, os eixos nem faziam parte das inspeções de rotina diárias ou mensais. Mas esse descuido inacreditável acabou custando mais do que apenas uma vida humana. O parque inteiro fechou enquanto a investigação ocorria e a atração foi suspensa. Porém, quando ele finalmente reabriu em 2015, ninguém voltou. A Expoland havia perdido a confiança das pessoas e apenas 2 anos depois, o parque fechou seus portões para sempre. Design desastroso. Não tem como, eu lembro do Terra Encantada. Todo mundo ia no Terra Encantada. Era o parque do nada. Porque morreu uma pessoa lá na Sério? montanha-russa. Depois disso, fechou permanentemente. Nunca mais abriu. Eu lembro que, mano, não sei se vocês são do Rio de Janeiro, mas, tipo, nem lembro de ficava Terra Encantada, mas a gente foi quando era criança, tá ligado? É. E do nada nunca mais teve, nunca mais falaram. É assim, mano. Deu ruim. Às vezes, é questão de gastar um dinheiro a mais pra fazer aquela inspeção semanal, mas aí deixa de fazer e custa a... Tipo, uma das coisas que eu fiquei revoltado e eu também queria falar, até no vídeo do Fala de Tudo, é que, pô, as pessoas até sobreviveriam umas pessoas, só que como eles caíram no lago lá, eles morreram congelados. Isso tá. vai lembrar exatamente a Boate Kiss. Porque É isso que eu ia te falar. eu assisti a série na Netflix e o documentário na Globoplay. Muito bom, tem que assistir. E, cara, velho, se pelo menos aquele gás não fosse... Cara, aquilo foi mais bizarro pra mim. Cara, aquilo não existe... Pô, pegou fogo, normalmente, infelizmente, as pessoas vão morrer queimadas. Algumas pessoas vão morrer queimadas. Só que ele não, tipo, as pessoas morreram por causa do gás. Várias pessoas poderiam ter escapado se o gás não fosse tóxico, cara. 3 respiradas você já... Não tem como a pessoa escapar assim, cara. O pessoal E pior que as pessoas foram pro banheiro, velho, por causa da luz. Aí porque o não fogo... tinha iluminação. Mano, era puta merda. É tanta. O dono falou que tinha iluminação, mas aí... Cara, é inacreditável isso. Troso. O design de um passeio geralmente se enquadra em uma das 3 categorias. Tem o bom, tem o ruim e tem o totalmente errado. E quem conhece história pode ver que esse se encaixa na última categoria.
Este passeio tragicamente projetado, chamado de Adlerflug, que se traduz aproximadamente como o voo da águia, foi instalado no parque temático Tasmania em Lofingen, na Alemanha. Você ouviu direito, a Alemanha. E isso só fica cada vez pior. Foi ingenuamente projetado em 2019, com cada um dos braços giratórios das duas cabeças projetados para se parecer com águias. À medida que se erguessem e girassem, os pilotos seriam capazes de voar pelos céus livres como pássaros. Mas, de longe, esses 8 braços giratórios parecem 2 símbolos de ódio giratórios, que são notórios na Alemanha. Agora que eu... Nossa, agora que eu percebi tudo. Na Alemanha. Assim, eu realmente não tava vendo Eu também não. aquele símbolo, entendeu? Por todos os motivos errados. Tão notório que exibir esses símbolos anticonstitucionais é ilegal em todo o país. O erro foi inocente e o proprietário do parque se desculpou intensamente por qualquer ofensa causada, mas em vez de encerrar o passeio completamente, ele removeu 2 dos braços de cada cabeça. Agora, quando eles giram, parecem 2 cataventos perfeitamente inocentes, em vez de um crime voador. Menos E mal. você, já sobreviveu a algum passeio imprudente quando eles ainda estavam em operação? E tem algum outro que você conhece que eu não mencionei? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tipo assim, eu achei que ia ser meio que a mesma coisa do Fala que você manda muito caso. Tem muito caso. Caraca, velho. Tipo Muito assim, caso. eu acho que eu vou falar qual é a minha opinião, que eu não falei diretamente sobre aquela menina que colocou o cinto de segurança Na perna! aqui. Cara, ela... Mano, ela vai ter... Ela vai descer. Ela vai ser inclinada. Ela vai ser... Por quê, velho? Ela vai descer, cara. Ó, o que vai acontecer, ó. É só você ver. Beleza. Mas quem tá errado é que deixou ela entrar. Exato. Quem tá errado, por mais que ela esteja Não, errada... calma aí. Os dois Vamos tá lá. errado, não tem como. Não dá, velho. O parque dá errado primeiro por ter Tá. permitido. Permitido. E ela, Não tá por ser errado. louca o suficiente... Desculpa, ela já faleceu. Deus a Mas, tenha. tipo assim, ela não foi errada, ela só foi... Não, Gabriel. Ingênua. Ingênuo, acho que foi ingênuo. Não é possível, velho. Ah, não, vou colocar a segurança aqui nos meus joelhos. Acabou custando a vida. Eu sei que o parque é errado, só que, tipo assim... A gente também tem que cuidar de nós mesmos, né? Cara, tipo, eu sei que o parque é o mais errado. Só que, velho, eu tenho umas opiniões que eu não posso. Enfim, até a próxima, guys. Tchau.